Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito aí, eu queria pedir para você se inscrever, tá bom? Para me ajudar, dar aquele like se você gostar do vídeo e ativa o sininho para receber as notificações, já que eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês, tá certo? E vamos lá, porque hoje a gente vai discutir a construção do saber histórico. Às vezes muita gente pode não dar importância por achar que é um conteúdo bem mais simples que os demais, mas ele é fundamental porque é a partir dele que a gente vai conseguir puxar todos os outros conteúdos, certo? Então, primeiro a gente vai detalhar, na verdade, o que é uma fonte histórica, hein? Bem, fonte histórica é tudo aquilo que de algum modo está marcado pela presença humana. Então, o homem, ele tem que de alguma maneira interferir naquele meio, seja direta ou indiretamente. Então, quais são alguns exemplos de fontes históricas aí, no caso? São discursos orais, no caso, a fala, são esqueletos de animais, né? Fósseis também, DNA é outro meio, arte, que aí envolve pintura, escultura, ou seja, objetos cotidianos. É tudo aquilo que de alguma forma o homem está presente, certo? É tudo aquilo que de alguma forma ele vai conseguir alterar através do seu estudo ou que vai servir de estudo para ele. No caso, as pinturas rupestres, na verdade, é um grande exemplo aí do trabalho do homem, do historiador. Aí, já que a gente sabe já o que é uma fonte histórica, né, que é tudo aquilo que de alguma forma está marcado pela presença humana, a gente agora vai discutir, na verdade, o que é o trabalho de um historiador. Na verdade, ele estuda o passado humano em seus vários aspectos, seja ele política, economia, sociedade, cultura, no caso, religião, tudo aquilo que possa vir a interessar para a construção do saber, do conhecimento. Então, o historiador ele tem esse papel. Ele vai escolher um ramo da história e vai discuti-la. Então, tem aquelas pessoas que são mais interessadas por política. Então, ele vai discutir e ver como é que nós chegamos ao nosso sistema presidencialista. No caso, sociedade, como é que se constitui a sociedade do homem lá nos tempos mais antigos até os dias de hoje? Tem algum resquício que ainda ficou daquela época ou não? Cultura, o que é que nos leva, no caso, a ser quem somos hoje ou a adotar alguns hábitos? Então é isso. Então o historiador, na verdade, ele tem esse vário trabalho e as fontes históricas elas servem justamente para isso, para facilitar o trabalho do homem. No caso, quando você vai estudar o Renascimento, várias obras são fundamentais para esse estudo, que no caso, as obras como a Mona Lisa, Davi, a Capela Sistina, então assim, são grandes nomes do Renascimento que, através de suas obras, é que se conseguiu estudar. E isso aí é só um exemplo, no caso. Tem documentos onde você pode estudar mais sobre a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra. Você pode buscar vídeos já para estudar a história mais recente. Então, o trabalho do historiador ele nunca para. E outra, a história ela é um conhecimento que ele está em constante mudança. Ele nunca acaba e ele sempre está transformando. Então, a história você tem que estar sempre buscando outros meios aí para se atualizar, já que a história ela sempre muda. E as fontes históricas, elas não permitem ver o passado, mas sim ler, já que nem tudo está escrito, certo? Então, aquilo que não está escrito, o homem vai aí, o historiador, na verdade, ele vai ler aquela imagem. Por exemplo, as pinturas rupestres, né? Que são documentos, né, bem mais antigos, são fontes históricas mais antigas. Então, o homem ele precisou justamente ler essas pinturas para poder aí sim conseguir nos dar um norte de como viviam nossos ancestrais, certo? Aí eu vou trazer para vocês agora algumas definições do que é passado, presente e futuro.
Passado refere-se a todo e qualquer acontecimento em um período de tempo anterior ao presente. Veja só, quando eu comecei a gravar o vídeo, né, ali era presente, agora já é passado. Então, na verdade, o passado é tudo aquilo que você passa. No caso, ontem foi passado. No caso, o início do vídeo é passado. O que eu falei sobre o passado já virou passado. Presente. Presente é um lapso de momento e tão curto que mal percebemos. Passou. Presente, tá vendo? Só enquanto eu dei essa pausa, o presente já passou. Então, o presente é isso. É aquele exato momento. Você não tem como congelar o presente. E nem tem como se lembrar ou projetar como é que vai ser o presente, certo? E já o futuro é um intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem, lógico, um fim definido. No caso, quando eu terminar esse vídeo, já vai ser futuro. O que vai acontecer amanhã é futuro. Ou seja, o futuro a gente não pode prever, certo? E ele também não tem um tempo definido. Então, essas aí são as concepções de passado, presente e futuro. Bem, agora eu vou detalhar para vocês quais são os tipos de fontes históricas que existem, né? Que possam ajudar no trabalho do historiador. São as fontes materiais, orais, escritas e iconográficas. São esses 4 tipos de fontes que existem. Então, as fontes materiais é tudo aquilo que a gente pode pegar, tudo aquilo que a gente pode sentir. Exemplo, peças de artesanato, objetos qualquer. No caso, um livro, você pode pegar, uma cadeira, uma mesa, uma pedra. Qualquer coisa que você possa pegar é uma fonte material. Aí, no caso, uma fonte oral, ela aí trabalha com a fala, a oralidade. Geralmente, uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, né? Lógico. Aí você vai usar das fontes orais para poder representar aquela história. No caso, são os discursos. Você faz uma entrevista com uma pessoa, por exemplo. Isso aí é uma fonte oral. Você vai colocar o depoimento de alguém em um artigo. Isso aí é uma fonte oral. Ou seja, tudo que a pessoa falar é uma fonte oral. E tem que ser documentado de acordo com a fala daquela pessoa. Você não pode alterar. Ou seja, se a pessoa falar a palavra brusa, você não pode colocar blusa, não. Tem que falar brusa como a pessoa falou, certo? Então, a fonte oral você tem que ter um cuidado muito grande com isso, certo? Nós temos as fontes iconográficas, que são pinturas e principalmente fotos. Eu sei que hoje, na verdade, né, com as câmeras digitais, os celulares, por exemplo, muita gente já não imprime mais foto. Mas antigamente era muito utilizada a foto. E elas servem justamente para a gente ver como é que a sociedade se comportava, como ela era, certo? E no caso, as fontes, no caso escritas, né, é tudo aquilo que a gente pode ler. Revistas, jornais, livros, cadernos, pedaços de papel. Qualquer coisa que você possa ler que esteja escrito é uma fonte escrita. Então, as fontes são materiais, orais, iconográficas e fontes escritas. São os 4 tipos de fontes que existem, certo? Bem, após a gente ver um pouquinho sobre essas fontes orais aí, eu vou agora falar um pouquinho para vocês sobre a periodização da história, ou os tempos da história. A história, na verdade, ela é dividida em 5 períodos, certo? São eles: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história é o período de tempo que vem antes da escrita, ou seja, é quando a gente está falando ali dos homens das cavernas. Lembra quando eu falei do período paleolítico no vídeo anterior? Pronto, ali é a pré-história. São pessoas que ainda não sabem escrever, são nômades, então a gente não tem nada documentado, a não ser, lógico, aquelas pinturas rupestres. Idade Antiga vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então vai desde a invenção da escrita com os sumérios na Mesopotâmia
e dura até a queda do Império Romano Ocidental, certo? Essa é a Idade Antiga, que a gente estuda Mesopotâmia, Egito, gregos, romanos, persas, fenícios, que eu vou fazer vídeos posteriormente, certo? Idade Média, no caso ele vai, né, de 476 e dura até 1453 depois de Cristo. É aquele grande período da Igreja Católica dominando tudo e termina com a queda de Constantinopla, o Império Romano Oriental, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Depois nós temos aí a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Ou seja, começa com o Renascimento e os grandes nomes do Renascimento, como Leonardo da Vinci, o maior gênio da história, né? E vai até, no caso, a primeira revolução, onde o povo participou de verdade, que foi a Revolução Francesa, certo? E por fim nós temos a Idade Contemporânea, né? Que vai de 1789, no caso do início da Revolução Francesa, durando até os dias de hoje, passando pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Revolução Industrial, Guerra Fria, ditadura militar, proclamação da República e por aí vai. Era Vargas, tá certo? Então, pessoal, a história se divide nesses 5 períodos. É importante que você saiba aonde começa e aonde termina, certo? Então, pré-história, antes da invenção da escrita. Idade Antiga, vai pegar a invenção da escrita até o fim do Império Romano. Idade Média termina com a queda do Império Romano Oriental. Idade Moderna vai do Renascimento ao início da Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os dias de hoje, certo? Pessoal, essa aí é uma visão europeia, certo? Tá aquela questão do eurocentrismo, certo? É bom vocês terem essa ideia. Essa divisão, periodização, tudo isso aí é uma visão europeia. Não quer dizer que isso aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, certo? Mas a gente pega a Europa como base, tá ok? Então, queria agradecer a você por assistir o vídeo. E mais uma vez, se inscreve no meu canal, dá aquele like se você gostou e ativa o sininho para receber as notificações, certo? Vou ficando por aqui. E até a próxima aula. Aguarda que tem mais vídeo aí. E pode indicar para seus amigos aí, mandar o link, tá bom? Para me ajudar. Valeu, pessoal. Então, até.